Olá amigos, vamos à nossa videonagem de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 18 de setembro. Eu sou o Dalto Vera, analista de investimentos, já vou te convidar logicamente de imediato a se inscrever aí no meu canal no YouTube, caso você ainda não tenha feito isto. Basta você aqui no canto inferior direito do seu vídeo passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, se essa imagem estiver aparecendo para você, e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente aí no canal. Lembre-se de deixar o sino das notificações ativado para que você seja sempre avisado quando tiver um novo conteúdo aqui no canal. E além disso, para que você receba no seu celular, no seu desktop, enfim, onde você tiver o aplicativo Telegram instalado, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você, para seguir os procedimentos e receber no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda, as carteiras de ações e as informações relevantes que eu envio no decorrer de cada pregão. É isso, seguindo esses procedimentos, você vai poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou abordar o Ibovespa, como sempre, né? Ibovespa, futuros mini índice mini dólar, PTR4 vale 3, ativos que eu sempre deixo de forma fixa aqui nas análises diárias, na análise de fechamento do pregão. E aqui os destaques que eu vejo aqui para mim: GGBR4, TOTS 3, GUAR 3, FLRY3, BTOW3, ativos que podem trazer oportunidades, ativos que a gente está comprado, e CL3 para a gente encerrar aí a análise do pregão de hoje. Então, começando aqui, está faltando ativo aqui, FLRY3, aqui ainda tem CPFE3, deixa eu só jogar aqui CPFE3, então está faltando aqui CPFE3 antes de BTOW3. Seguindo então, vamos lá, Ibovespa no pregão de hoje, estabilidade, menos 0,19%, segue ali brigando em cima dessa região de resistência, ainda pode alterar um pouco essa variação porque está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco ainda essa variação aí do índice Bovespa no pregão de hoje. Segue a favor, ainda dentro de um movimento de alta, a favor de uma tendência de alta de curto prazo. Gráfico até de 60 minutos do Ibovespa, volatilidade grande hoje em relação à decisão lá do Fed, de redução da taxa de juros. E aqui a gente tem o Ibovespa dando uma recuperada. A primeira reação do mercado foi negativa e a segunda reação, pelo menos na hora seguinte, a reação já foi mais positiva, rompendo até a máxima da hora anterior. Enfim, Ibovespa ganhando esses dois topos aqui para cima, aumentará a probabilidade de subida, de deixar essa zona de resistência e caminhar para um novo patamar de resistência que é na casa dos 105.817 e 106.650, máxima histórica. Futuros, lembrando, se essa videonagem estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato a sua valiosa audiência. Então, mini índice pregão de hoje, queda aí de 0,37%, gráfico de 60 minutos, sinalizando aqui um fundo no gráfico de 60 minutos, o que favorece mais o buscar operações na ponta compradora a partir do próximo pregão, através de fundo ascendente, preferencialmente acima dessa região aqui, ó, uma região na faixa dos 104.650 pontos, ou seja, se houver recuo no gráfico de 10 minutos, por exemplo, gráfico de 10 minutos, 104.650, que está 104.650, gera sinal de fundo ascendente, possibilidade de compra. Fica aqui de lado, gera sinalização de pivô de alta no próximo pregão, também possibilidade de compra. Então, por enquanto, foco maior na ponta compradora. Para a ponta vendedora, eu ficaria mais atento para a venda se o mercado abre caindo, vem para baixo desse nível de preço aqui, que é por volta dos 104.515, e abaixo desse patamar proporciona topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Isso seria o foco maior na ponta vendedora, caso o mercado abra caindo. No dólar, no pregão de hoje, só para mencionar que depois do Fed, né, que a volatilidade sobe, aumenta bastante, e aí eu mandei umas mensagens aqui dentro do canal DV Invest no Telegram, no gráfico de 2 minutos, fiquei publicando alguns gráficos no sentido de buscar oportunidades com essa volatilidade mais alta, ou seja, uma primeira oportunidade que citei depois que veio aqui para baixo, que era buscar a operação na ponta vendedora se voltasse a testar essa faixa aqui de região e gerasse topo descendente no gráfico de 2 minutos, tentando pegar um movimento de baixa, sem exigir logicamente muito para baixo. Depois voltou aqui para cima, se voltasse para cima desse patamar aqui, proporcionasse sinalização de alta, pivô de alta, fundo ascendente principalmente acima desse patamar, ficaria mais para se buscar a operação de compra, que foi o que aconteceu aqui também no pregão de hoje. O mesmo eu fiz para o dólar, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos lá para o dólar, falando aqui do gráfico diário, que nesse momento apresenta alta de 0,6%, o dólar vindo para fechar acima da média, acima daquela região dos 4,101, um ponto de referência para o dólar, 4,101. Então o dólar, se seguir dentro desta tendência que
pode falar tendência de alta? Dá para falar tendência de alta? Dá, um W aqui, mas enfim, travado nesses... Basicamente aqui tem uns 3 topos nessa região, 2 topos nessa região. E veio para fechar acima aqui desse patamar de 406 e está patinando para ver se permanece acima desse patamar e não está conseguindo. Mas o fato é que se o dólar abrir para cima e abrir, ou seja, abre subindo aqui, gerando esse fundo ascendente e continua proporcionando sinalizações de alta acima do 406, fundo ascendente ou pivô de alta, mais interessante para compra. Dólar abriu caindo, veio aqui para baixo, passou a gerar topo descendente, preferencialmente abaixo de um patamar aqui em torno de 4,097, 4,097, 4,096, ficaria mais para a ponta vendedora através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então no gráfico de 2 minutos hoje, depois que saiu aí o Fed, né, gerou essa volatilidade forte, postei aí um gráfico mostrando essa região aqui, ó. Se o mercado, depois que já estava aqui em cima, o mercado recuar, antes de estava iniciando já o recuo quando eu publiquei o gráfico, bateu aqui nessa faixa de preço, gerou sinalização de fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação de compra, tentando pegar um movimento de alta seguinte, ou seja, a operação de day trade pelo gráfico de 2 minutos, você tenta pegar ali um movimento de alta no gráfico de 2 minutos. Voltou aqui para baixo, e aí ficou entre essa faixa de preço aqui, 405 e 4,098. Se voltasse para baixo desse patamar aqui, gerasse topo descendente, venda. Se ficasse acima dos 405, gerasse sinalização de alta, compra, tentando pegar um próximo movimento de subida. Então, gerou aqui também novamente uma sinalização de alta nesse patamar. Então, da mesma forma que agora, ó, 405 já é um patamar de resistência para o dólar. Então, abriu aqui para baixo, gerando esse pivôzinho de baixo no gráfico de 2 minutos, enfim, vai ficar mais para posição de venda abaixo daquela região que eu comentei já no gráfico de 10 minutos, 4,097, 4,098, veio para baixo dessa região, passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, mais para posição de venda no dólar. Por que o gráfico de 2 minutos? Porque a volatilidade abriu e aí você reduz o tempo gráfico para se trabalhar ali como se fosse um gráfico de 2 minutos, vira quase o gráfico de 10 minutos pela volatilidade média, que passa a ser uma volatilidade semelhante ao que tinha no gráfico de 2 minutos antes do Fed. Indo agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou queda de 1,7%. Deixa eu só ver se já saiu do leilão de fechamento. Já saiu, fechando na mínima do dia. Segue dentro de um movimento de baixa e, para mim, sem gerar sinalização de compra. Quanto maior for esse movimento de baixa da ação, maior vai ser a chance de planejar uma compra mais próximo possível da região de suporte do gap, fechamento completo dos R$ 26,88 até a média móvel de 13 períodos, nesse momento em R$ 26,80. Vale 3, pregão de hoje, queda de 1,02%, segue dentro do movimento de baixa, ainda o ideal é que tivesse. Quando eu falo ideal, eu não sei o que vai acontecer com o mercado, se amanhã vai fechar em alta, vai fechar em baixo, isso aí, como eu já disse num vídeo, se você não assistiu ainda esse vídeo, assista por favor, que você vai ver como eu trabalho com análise técnica. Então tem um vídeo aqui no meu canal que fala como eu uso análise técnica. Então, não sei o que vai acontecer com o mercado a partir de amanhã na Vale 3. O fato é que, se eu fosse pedir algo para o mercado, é que ele estenda um pouco mais esse movimento de queda e gere um sinal de alta aí na sequência, seja no pregão de sexta-feira ou no mesmo pregão de segunda-feira, gerando aqui um fundo ascendente para se buscar uma compra a favor de uma tendência de alta de curto prazo, a favor de um teste ali das duas médias, enfim, seria algo mais interessante. Se a Vale romper essa máxima aqui, o tamanho do stop fica um pouquinho grande em relação à proximidade do topo daquela região dos R$50, região importante de resistência para a Vale. Então fica muito próximo, mais desconfortável essa entrada na Vale 3. Teria que às vezes partir para um gráfico de menor periodicidade, gráfico intraday, seria o gráfico de 60 minutos, por exemplo. Se ela vem aqui, abre caindo e já gera algum sinal mais forte para cima, poderia arriscar uma operação de compra pelo gráfico de 60 minutos, antecipando a entrada do diário e, logicamente, para se ter um espaço maior para a zona de resistência dos R$50. GGBR4, pregão de hoje, recomendei compra na superação da máxima do pregão anterior, mas não superou, bateu na trave. Foi lá nos 13,64 e não superou. E sabe, no próximo pregão ela consiga fazer esse rompimento aqui para se buscar uma compra ou aqui mesmo, né? São umas alternativas, o ativo está em tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes. Fiz uma análise especial, inclusive, dela no pregão anterior, no pregão de ontem, que traz a possibilidade de se ter um movimento ainda para cima, buscando a região lá dos R$14. Então, é um ativo que me interessa aí ficar atento para buscar uma compra a partir do próximo pregão. A recomendação de hoje foi cancelada porque o stop era na faixa dos 13,26 e oscilou para baixo desse patamar, veio aqui em 13,24. Então, para o próximo pregão, podemos até trabalhar com stop em 13,23 e entrada ali na faixa dos 13,65.
Qualquer nova recomendação de compra do papel vai ser tudo dentro do canal do EV Invest no Telegram, que você pode participar. Clica aqui no izinho, não tem um izinho aqui, vai abrir um card, e aí você acessa e segue os procedimentos. Indo aqui agora para TOTS 3, o pregão de hoje fechou, agora partindo para os ativos que a gente está posicionado, e depois eu vou falar também de BTOW3 e CL3 que não estamos posicionados. TOTS 3. Só que antes da TOTS 3 tem um ativo para ser falado, né? A Raio 3. Eu falei da GGBR4 antes, na realidade era para ter falado da Raio 3. Então, desculpa, deixa eu falar aqui da Raio 3. Raio 3, recomendação de compra no fechamento do pregão, porque eu recomendei compra em GGBR4 e recomendei compra em Raio 3. Então, recomendação de compra na Raio 3, mais para o fechamento do pregão de hoje. Já tinha gerado aqui, estava gerando sinal de fundo, já gerou sinal de fundo no início do pregão. Não entrei comprando por conta dessa zona de resistência, só que no gráfico de 60 minutos, olhando para o fechamento do pregão, o que ela fez no pregão de hoje? Ela foi lá, bateu no patamar um teto aqui importante, olha o teto aqui do papel, bateu aqui nessa região, voltou para baixo, não ganhou força para baixo, gerou essa formação de um martelo bem clássico, né? Um forte, uma grande sombra superior, e começou a gerar aqui a sinalização de subida. E aí, dentro dessa sinalização de subida, recomendação de compra no ativo, baseado que aqui também estava gerando um pivô de alta, em conjunto, esse fundo no gráfico diário estava sendo confirmado ali através de um pivô de alta no dia 60, que aumentava-se a chance de subida do papel. Por esse motivo, eu busquei essa compra. Significa dizer que vai dar certa entrada? Não. Apenas que tiveram mais variáveis apoiando essa chance de compra, mesmo com a zona de resistência que ela tinha respeitado, voltado para baixo do patamar dos 23,57, fechou um centavo abaixo com alta de 1,9%. Dados dessa compra, recomendação de compra por volta dos 23,40, fechou aqui na faixa dos 23,56, stop em R$ 23,06, tanto que stop está abaixo da mínima de hoje. Por quê? Porque a mínima de hoje é isso aqui, ó. É a mínima do fundo que antecede o pivô de alta no dia 60. Então faz sentido o stop estar aqui nesse patamar. Poderia também estar aqui? Poderia, mas eu optei por trabalhar com stop aqui nesse nível. Até porque se o papel fizer algo assim, ó, no próximo pregão, já volta aqui, fecha para baixo aqui dessa região de novo e da média móvel exponencial 3 períodos, eu encerro antes mesmo de perder essa mínima. Porque para mim não faria mais sentido, ou seja, não deveria fazer isso, não era isso que eu gostaria de ver no gráfico do papel. GUAR3, só para mencionar aqui que o objetivo na faixa dos 24,08, o risco dessa operação 1,45% e alocando 21% do capital total na Raio 3. Voltando agora para TOTS 3, né? TOTS 3, a recomendação de compra que a gente efetuou no pregão de ontem, segue aqui andando, alta de 0,39%. Então segue com o seu pivô de alta, né? O stop está mais aqui para baixo, por enquanto nenhuma alteração, mas o fato é que se voltar a fechar abaixo aqui desse topo anterior, para baixo da média móvel 13 período gerar nova mínima, seria a saída para mim dessa posição. GUAR3, seguimos comprado, passou o pregão inteiro, dando sinal negativo, né? Ficando ali com queda acentuada até no pregão de hoje, queda ali de 1,5%, queda acentuada para a volatilidade do papel. Mas terminou com alta aí de 0,45%. Então, seguimos dentro do papel, dentro do movimento de alta, mas monitorando aqui o desenrolar dessa ação. Se tiver mais um pregão que não consegue ganhar força aí para cima dos R$20, fechar para cima dos R$20 e na sequência perder a mínima desse pregão, ou seja, seria perder a mínima da quinta-feira, seria o sinal de saída dessa posição comprada em GUAR3. Mas seguimos comprados sem nenhuma alteração em relação ao stop. FLRY3, ativo bastante oscilação no pregão de hoje, volatilidade no pregão de hoje, mas permaneceu ali acima dos topos que foram rompidos. Isso é um ponto positivo, né? Porque se fechasse o pregão de hoje para baixo dessa região e gerasse nova mínima, seria para mim o sinal de saída dessa posição. Mas permaneceu fechando aqui acima, seguimos comprado no papel. E olhando até para o gráfico de 60 minutos, gerando sinal de alta justamente na região que tinha sido rompida, ou seja, voltou aqui para baixo, desse patamar, oscilou aqui, ficou travado aqui nessa região e voltou forte para cima. Logicamente que eu vou acompanhar forte o próximo pregão. Se voltar a fechar para baixo, uma hora de pregão para baixo desse patamar, já começa a descaracterizar o que eu gostaria de ver na ação e poderia antecipar a saída dessa posição. CPFE3, fechamento em queda de 0,27%, sem nenhuma alteração em relação à nossa operação. Segue acima do nosso preço de entrada. Desafio principal é vir aqui a trabalhar para cima dos R$ 32,95 a R$ 33. A máxima de hoje foi R$ 32,98. Candle de força, era esperado, seria o caminho mais provável ter um candle de indefinição no pregão de hoje, um candle de correção,
que é o que aconteceu pelo G60. Quando eu falo correção, é isso aqui, ó. Vai lá no G60, movimento de subida, correção, e termina o pregão gerando um sinal de alta no G60, que seria até uma possibilidade de compra com stop aqui embaixo, se fosse operar pelo gráfico de 60 minutos. E BTOW3, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Já falei GUAR3, FLRY3, CPF3, TOTS 3, GGBR4, então ok. Seguindo aqui para BTOW3. Pivô de alta no pregão de hoje, ou seja, o ativo fez aqui uma sinalização positiva, fechou com alta de 3,43%, pivô de alta, tendência de alta recuperada no gráfico diário da BTOW3, e o que eu vejo com bons olhos, além do pivô, é o retorno do preço para cima dessa faixa aqui, que seria um ponto de possível resistência, que pode funcionar agora como um patamar de suporte, de 43,82 até o topo que foi rompido de 43,50. Ou seja, aí tem algumas formas, né? Para quem compra pivô com um fechamento forte para cima, entrada nessa região com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar esse candle no mínimo aqui para buscar a zona de resistência, que seria em relação a risco-ganho de 1 para 1. A outra alternativa, se houver algum tipo de recuo no gráfico de 60 minutos, por exemplo, voltando para essa faixa ali dos 43,82, olhando para o G60, pode até voltar um pouco menos, R$ 44,00, e gerar sinalização de fundo ascendente, seria também possibilidade de compra pelo gráfico 60 minutos em cima de BTOW3, tentando pegar um stop mais curto e buscar um objetivo aqui, uma relação risco-ganho melhor para essa faixa de resistência, que o principal ponto de resistência agora para a ação fica na faixa dos 47,07 a 47,76. Outro ativo que fechou muito bem o pregão de hoje, Ciel 3, alta forte de 9%, fechando na máxima do dia. O que ela faz aqui no gráfico, né? Ela simplesmente aqui já tinha gerado uma sinalização de alta, mas não tinha deslanchado muito para cima dos topos anteriores. E aí, o que ela faz aqui no pregão de hoje? Ela confirma a saída forte dessa região. E se a gente olhar para o gráfico semanal, o ativo gera aqui um pivô de alta no gráfico semanal nesta semana, ou seja, vindo para cima de uma faixa importante de antigo suporte. Aqui está, uma região de vários testes, várias mínimas aqui no semanal, que foi respeitada bem aqui em termos de resistência. Respeitada aqui, ó, se eu traçar aqui a região testada por várias semanas ali anteriores, observe que testou essa região até esse patamar que seria a zona de resistência. Então o papel está voltando para cima dessa região de 8,48 ao topo anterior 8,35. Então 8,48 e 8,35, primeira faixa de suporte, que era anti-resistência, que tende a funcionar como suporte agora para o papel. Se, para quem está comprado, pelo gráfico diário, quem está comprado pode trabalhar com stop agora abaixo da mínima do pregão de hoje, tentando pegar algo mais para cima e depois vai conduzindo através das mínimas ascendentes se a compra for de swing trade. Para quem está de fora, seria algo interessante de acontecer, uma correção, um movimento contrário, um movimento de baixa, testando a faixa de antiga resistência que eu acabei de citar aqui, e na sequência gerando sinalização de fundo ascendente no gráfico diário, seria a alternativa de compra em cima de Ciel 3. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar um like, um joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.